Bom, agora vamos ao ano de 1560. Nesse período estão ocorrendo diversas guerras pela Europa, tá bom? E vai se destacar aqui um personagem chamado Nicholas Burton. Bom, eu coloquei aí um texto de um historiador para vocês, falando sobre ele, que diz: assim o levaram a imundo cárcere comunitário de Cádiz, onde ficou acorrentado durante 14 dias entre ladrões. Durante todo esse tempo, instruiu de tal modo aos pobres presos na palavra de Deus, em conformidade ao bom talento que Deus tinha lhe outorgado a este respeito, e também no conhecimento da língua espanhola, que naquele breve tempo conseguiu que vários daqueles supersticiosos e ignorantes espanhóis abraçassem a palavra de Deus e rejeitassem suas transições papais. Uma pausa aqui para uma explicação, depois eu continuo lendo o historiador. A Espanha, irmãos, até hoje, ela tem um histórico de religiosidade muito forte. A Espanha, por exemplo, ela se diz crente em Deus, mas a grande maioria dos espanhóis, eles são católicos, porque talvez seja o país da Europa, assim, ao lado da Itália, onde o catolicismo ele continuou muito forte depois que surgiu o protesto de Lutero. E por quê? Porque a região da Espanha foi um catolicismo muito sofrido, porque lá próximo dos anos 800, os muçulmanos eles invadiram a Península Ibérica, região onde está a Espanha e Portugal. Eles só não conseguiram tomar a Europa por causa dos exércitos da França, né? Aí também já estava organizado o Sacro Império Romano Germânico, eles não conseguiram. Mas a Espanha, eles dominaram a Espanha até o século XV. Okay? Eles dominaram a Espanha até 1492, okay? Que é século XV, que termina em 1500, né? Tá bom? Então, vocês vejam, são 700 anos de domínio, falando em números redondos, ok? 700 anos de domínio. Então, quando eles conseguiram vencer o islamismo e expulsar os islâmicos da Europa, ali da Espanha e de Portugal, eles acabaram conquistando um fervor, né, católico muito grande. Então, até hoje, se você falar na Europa espanhola, a Europa espanhola é uma Europa católica. Olha, aquela rainha que era esposa de Henrique VIII, que ele baniu ela porque ela não lhe dava um filho, ela era espanhola. Os reis espanhóis, eles eram tão respeitados pelo Papa que eles foram colocados como imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Por quê? Porque eles deram vitória ao catolicismo sobre os muçulmanos na Espanha, conseguiram expulsar os muçulmanos da Espanha. Então ficou um catolicismo fervoroso lá na Espanha, e é até hoje. Okay? O comentário prossegue. Quando os oficiais da Inquisição souberam isto, o levaram carregado de corrente dali até a cidade de Sevilha, Espanha, né? A uma prisão mais cruel e lotada, chamada Triana, na que os mencionados pais da Inquisição procederam contra ele em segredo, com base em sua usual cruel tirania, de modo que nunca lhe foi permitido nem escrever, nem falar com mais ninguém de sua nação. Desconhecemos até o dia de hoje quem foi seu acusador. Pausa aqui para explicar a vocês por quê, irmãos. O acusador ele não precisava aparecer, tá bom? Ele poderia acusava para o inquisidor ia lá pegar a pessoa para investigar. Essa pessoa, esse acusador, ele não precisava se declarar. E se o acusado fosse morto, os bens desse acusado passavam para o acusador, tá bom? Então, esse historiador diz, olha, nós nunca nem ficamos sabendo quem é esse acusador.
E o que acontecia, ok, era uma cruel tirania. Então, primeiro, eles ficaram sabendo que essa pessoa ensinava a palavra de Deus lá dentro da cadeia, eles levaram ele para uma cadeia pior, ok? O comentário prossegue. Depois, no dia 20 de dezembro, levaram-no juntamente com um grande número de presos por professarem a verdadeira religião cristã até a cidade de Sevilha, a um lugar onde os inquisidores sentaram-se no tribunal que eles chamavam de Alto. O haviam vestido com uma espécie de túnica rústica, na que se fala em diversos lugares, pintada a imagem de um grande demônio atormentando uma alma numa labareda de fogo, e em sua cabeça um boné com o mesmo motivo. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Eles faziam isso com essas pessoas, né? Então, quando eles capturavam alguém que eles chamavam de herege, eles botavam uma roupa que tinha um desenho de um demônio naquela roupa. A pessoa estava amarrada, presa. Às vezes eles colocavam eles chamavam forquilha do herege, algo que prendia no queixo, que a pessoa não conseguia falar. Então, era um ferro encravado no peito e embaixo do queixo, para a pessoa não falar mais. Ok? Então ainda botava essa roupa de demônio na pessoa. O critério católico para determinar quem é herege, com certeza é um critério inválido. Né? O comentário prossegue. Lhe colocaram na boca um aparelho que forçava a sua língua para fora, aprisionando-a para que não pudesse dirigir a palavra negligentemente para expressar sua fé, nem sua consciência. E foi colocado junto de um inglês de Southampton e vários outros condenados por causas religiosas, tanto franceses como espanhóis, no patíbulo diante daquela Inquisição, onde se leram e pronunciaram contra eles seus juízos e sentenças. Imediatamente depois de ter pronunciado estas sentenças, foram levados dali ao lugar da execução, fora da cidade, onde os queimaram cruelmente. Deus seja louvado pela constante fé deles. Por quê? Porque eles não negavam a fé. E completa. Este Nicholas Burton mostrou um rosto tão radiante em meio das chamas, aceitando a morte com tal paciência e gozo, que seus atormentadores e inimigos que estavam perto dele disseram-se que o diabo tinha tomado já sua alma antes de chegar ao fogo, e por isso falaram que tinha perdido a sensibilidade ao sofrimento. Olha o que Fox comenta nesse livro. Isso é uma coisa que alguns alunos já me falaram quando a gente estuda esse tema. Eles falam, pastor, é muito provável que Deus fizesse algo para os irmãos perderem ou diminuir a dor, né? Porque você ser jogado numa fogueira, como Nicholas e outros foram jogados nesse momento, é uma dor que não tem nem como nós descrevermos, né? O fogo é o pior tipo de dor talvez que exista, por isso que o inferno é comparado ao fogo aqui. Nós sabemos que o inferno é um tormento espiritual, não é esse fogo, mas ele é comparado a esse fogo, tá ok? Então, esse testemunho diz que Nicholas Burton, ele começou a mostrar alegria quando ele estava no fogo, lá no meio do fogo, sendo queimado. Nós só temos uma explicação, né? Realmente Deus, então, tirou a dor desse irmão para ele poder suportar esse momento, acabar por ter uma morte natural, ok? Nessa atitude horrível que os católicos faziam, né? Infelizmente,